Olá pessoal, estão me vendo aqui, tudo bem? Eu vim até de cruzinha. Na verdade, eu sempre ando com essa cruz, mas ela geralmente fica escondida. Mas hoje, como estamos falando de Idade Média, de cultura medieval, mesmo sendo oriental, ainda estamos falando muito de religião cristã. Então, fazendo uma referência, estou com um tal franciscano aqui, em homenagem à aula de hoje, tudo bem? Vamos a essa aula e para de conversa fiada. E a Alta Idade Média Oriental. Bom, os assuntos aqui que nós vamos tratar principalmente são dois temas. Que civilizações são essas do Oriente na Alta Idade Média? Estamos falando da civilização bizantina e da civilização árabe muçulmana. Vou falar desses dois assuntos. Então a aula de hoje é concentrada nesses dois assuntos, ok? Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de Oriente, a gente fala de outros povos, como China e Japão, que são grandes civilizações do passado e que no período medieval, que nós entendemos o que é a Idade Média, China e Japão tinha os seus desenvolvimentos, impérios, dinastias e tudo mais, mas a gente não vai falar deles hoje, ok? Vamos concentrar nesses dois, que é a influência da sociedade feudal a partir da civilização bizantina e a relação que os árabes vão ter nesse contexto. Tudo bem? Vamos ao que interessa. Bom, primeira coisa, o mapinha. O que esse mapa quer nos dizer aqui? Bom, pessoal, na aula passada eu falei um pouco sobre os reinos católicos. Império Franco, Reino Franco, vai ser o primeiro império católico ou a se converter em massa a partir do rei bárbaro e inicia um processo de reinos católicos medievais na Alta Idade Média. Só que não eram os únicos impérios. Já existia um que tinha rompido as suas relações com o Ocidente, que era o Império Bizantino, e ele continuava se desenvolvendo muito bem. Nesse mapa aqui, mostra muito bem como que território é esse que corresponde à civilização bizantina. Pega uma parte da Europa Ocidental, mas se concentra mais ao Oriente, pegando boa parte do continente asiático, inclusive. É a porta de entrada para a Europa Ocidental, o portal oriental do mundo, vamos dizer assim. E o que está acontecendo agora? A partir do século VII surgem esses caras aqui, são os árabes. A gente vai falar deles hoje, como que eles surgiram nessa história? Caíram do céu? Não, tem toda uma historicidade, eu vou tentar resumi-la aqui porque eu não quero gastar muito tempo para isso. Esses árabes, eles vão também nessa fase da Alta Idade Média esbarrar nos interesses desses dois reinos cristãos. Nasce aqui a rivalidade medieval que vai perdurar por séculos, de católicos, sejam eles ortodoxos ou bizantinos de um lado, ou os reinos católicos medievais romanos, e do outro lado, esses califados ou emirado, é um nome árabe para império, e como que esses caras vão se relacionar e entrar em confronto com os católicos, beleza? Então o território, o local que a gente está estudando hoje é esse aqui, a localização é essa, é esse território aqui, vamos entender um pouco melhor. Bom, civilização bizantina primeiro. Para falar de Bizâncio, para falar de civilização bizantina, a gente tem que destacar essas duas figuras aí, Justiniano e Teodora. De todos os imperadores, por que todos os imperadores? Nós estamos falando de uma civilização que surge a partir da divisão do Império Romano e vai se perpetuar até o século XV. É claro que no século XV já em declínio, mas teve o seu apogeu, a sua expansão, o seu desenvolvimento. E parte desse desenvolvimento se deu em cima dessas duas figuras, a rainha e o rei, o grande imperador da civilização bizantina, Justiniano, inclusive, que batizou o nome do Código Justiniano, já vou falar dele em homenagem a esse cara aí. Isso é uma pintura medieval da época, umas características bem de cultura medieval, enfim, não dá para eu aprofundar muito nisso, mas esse assunto de cultura medieval, de expressão artística também é bem interessante, características peculiares, como essas duas imagens aqui. Bom, Constantinopla era o centro do império. Agricultura e comércio, esse império vai se desenvolver e se expandir a partir disso, a economia vai ser voltada para a agricultura e comércio. Como já falei, é a porta do Oriente. É uma sociedade diversificada. Estava ao topo a família real, a família imperial e os seus grandes governantes e administradores, mas nos demais é aquela pirâmide da sociedade medieval, composta na base de comerciantes, artesãos, homens livres e escravos.
Isso é uma pintura também medieval, representando a sede, a capital, Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Bom, características do governo Justiniano. Ele vai se desenvolver a partir do Césaropapismo e tem duas questões relacionadas à teologia. São as heresias, a discussão teológica que vai perpetuar durante esse período. É o monofisismo e a iconoclastia. O Césaropapismo é simples, é um neologismo aqui, que identifica uma função. O imperador vai criar uma tradição de concentrar a autoridade da igreja, que agora não é mais de Roma, rompeu suas relações com Roma, com a cisma do Oriente, a divisão da igreja católica medieval, aonde a igreja bizantina vai ter uma hierarquia própria. E esse imperador, que era uma autoridade política, que era o César, daí o nome imperador, vai passar também a ser uma autoridade religiosa. Então, Césaropapismo é a junção de duas grandes funções importantes numa sociedade dessa época, numa pessoa só, uma centralização de poder aqui. As heresias, o monofisismo está ligado à ideia da natureza divina, da trindade, Deus homem e Deus um ser divino. Isso gerava uma discussão teológica. Em Bizâncio, vai desenvolver uma teologia própria. Deus é 100% homem e 100% divino. Isso, na tradição romana católica medieval, era algo que gerava uma discussão danada. Aliás, essa discussão vem desde os primórdios da fé católica medieval e até mesmo antes dela. Lá no Império Romano já havia isso. E uma outra questão é a questão iconoclasta. O que é isso? Bom, a cultura bizantina ela é muito voltada para imagens, mas as imagens na igreja bizantina ela vai ter características de ícones, de representação apenas. Não vai trazer uma tradição romana que era o culto às imagens ou culto aos santos. Isso vai gerar uma discussão também com Roma. Inclusive essas questões teológicas que vão ser chamadas de heresias por parte do Vaticano, por parte de Roma, que vão fazer com que eles rompam definitivamente com a tradição católica romana. Bom, uma outra informação, outra coisa que aparece na história, na biografia da cultura bizantina é a revolta de Nica. É uma revolta popular, uma insurreição popular que vai modificar certas condições de vida. Embora vai ser violentamente reprimida, ela vai despertar por parte das autoridades algumas questões importantes. E aqui entra uma questão jurídica importante que eu já vou falar dela. A cisma do Oriente, eu já disse, que é a divisão da igreja. Isso é um outro conceito importante sobre a cultura bizantina. Causas da queda. Invasão dos povos estrangeiros, principalmente os árabes, vão causar um problema para a cultura bizantina. Crises sucessórias, inclusive a revolta de Nica vai estampar um pouco isso. Mas o desfecho disso tudo é em 1453, no século XV, como eu já citei aqui, que é a queda do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, com a invasão dos turcos otomanos, mas isso é um assunto mais para frente. Legados. A integração cultural, cultura bizantina mistura Ocidente com Oriente de uma forma muito interessante. Eu vou mostrar um aspecto arquitetônico disso. Uma preservação do patrimônio grego, por isso que igreja é grega, porque a igreja bizantina vai trazer muitas características gregas nesse sentido. Arquitetura, né? O que é isso aqui? Aqui, por exemplo, a Capela de Santa Sofia, ela parece uma mistura de igreja católica com mesquita árabe e palácio, enfim, isso é muito da cultura bizantina, essa coisa eclética estampada na questão cultural. Por último aqui, eu não falei, mas é o Código Justiniano. É o primeiro grande código, constituição na era medieval, que vai juntar tradições romanas com tradições próprias desse povo. Então, é isso. Seguindo o bonde, a gente chega na cultura árabe. Bom, gente, eu tenho poucos minutos para falar dos árabes. Olha esse mapa aqui, ele é de 93, já mostrava o mundo árabe, o que ele conquistou, expandiu e tudo mais. Mas como isso começa? Onde essa história começa?
Se a gente fosse atualizar, inclusive tem pontos da Europa hoje que são ocupação de cultura e civilização árabe. Mas onde essa história começa? Essa história começa no Oriente Médio, na tradição das tribos que ficavam, tribos nômades que ficavam circulando sobre os grandes desertos que há no Oriente Médio. E é dali que surge uma figura com características peculiares, que é a figura do Maomé. Maomé era de uma tribo coraxita e ele vai, a partir das experiências, das trocas culturais, por ser um comerciante e ser nômade, estar sempre em regiões distintas, ele vai trazer características culturais de vários povos e vai fundar uma religião que vai ser muito mais do que uma religião, mas um processo de unificação. Então Maomé é o fundador do islamismo, ele é o criador e ele vai trazer todas as características desses caras. Como é que é essa história? Maomé começa a divulgar numa certa região do Oriente Médio, aliás, ele começa isso em Meca, ele começa a divulgar para os habitantes de Meca uma nova religião. Os povos eram dispersos e politeístas. Ele queria unificar, nós somos todos irmãos e somos todos filhos de uma mesma pessoa, os nossos antepassados são um só e existe um único Deus que está pra gente. Então ele começou uma nova religião monoteísta numa região que era dispersa e politeísta. Ele vai sofrer perseguição no começo, vai fugir, vai para a região vizinha a Meca, que é Medina, ou Yatrib, que é a palavra de origem árabe, e ali ele muda a estratégia e há uma conversão em massa da cidade, ele volta, conquista a Meca, e poucos anos de vida, em 30 anos, Maomé praticamente unifica todos os povos da península em cima de uma única fé e de um único projeto. Que projeto é esse? A expansão do império, da civilização e da cultura muçulmana, que tem que ser, assim como o cristianismo, divulgada e expandida até os confins da terra. Os árabes vão desenvolver uma característica própria, eles vão começar esse processo de expansão a partir do século VII, não vão ficar só no Oriente Médio, por isso que vai dar pau, por isso que vai dar BO. Eles vão conquistar o norte da África e vão chegar à Europa e vão começar a entrar no conflito de interesse com principalmente cristãos, que também tinham um processo de expansão religiosa, que também era uma expansão política e econômica. Os árabes vão causar esse BO. Mas eles vão ser uma cultura muito poderosa. A jihad é a palavra aqui, jihad, durante o século 7 e 8, a expansão territorial. A jihad é essa expansão territorial. É claro que o termo jihad hoje é usado muito pela Guerra Santa muçulmana, mas ela é muito mais do que isso, ela fala dessa expansão de territórios. E unificaram. O Alcorão passa a ser a língua árabe. Todos são árabes, não importa onde nascem, eles têm que saber o árabe, porque eles são de um lugar só, eles são de uma origem só. Deus falou através do anjo e mandou esse Maomé escrever, recita, daí o nome Alcorão, e a partir disso tudo aconteceu a partir do século VII. O Maomé morre e deixa sucessores, cria-se duas tradições, inclusive. Bom, gente, um pouco da economia, eles são comerciantes, né? O Maomé sempre era, as tribos sempre, essa região sempre característica por ser comerciante e vai continuar sendo. Vão se expandir a partir disso. Mas para não tomar mais tempo, já temos 3 minutos e eu quero encerrar a aula de hoje. Mas assim, galera, ó. Importante a gente trazer alguns conceitos importantes. Olha só, depois de Maomé não dura para sempre. Ele vai deixar uma tradição de sucessores. Cria-se duas correntes. Aqueles que eram descendentes diretos de Maomé, ou de famílias, ou de povos tribais, que reivindicavam a ancestralidade a Maomé, e povos que eram autoridades em alguma região e não tinham qualquer relação de parentesco com Maomé. Isso cria duas tradições, sunitas e xiitas. Os xiitas são aqueles ligados estritamente à figura de Maomé. E os sunitas são autoridades que vão ser autoridades reconhecidas por um povo e não necessariamente com grau de parentesco do grande profeta. O Alcorão e a Suna são os dois grandes livros sagrados desses caras, e é em cima disso que toda a cultura árabe é desenvolvida. Os negócios, a economia, as leis, as características, enfim, tudo desses árabes. Bom, galera,
Os árabes não são só terrorismo, os árabes não são só intolerância religiosa, eles também trouxeram muita cultura para o mundo. Eu finalizo a aula de hoje falando disso. Cultura árabe. Primeira coisa, a galera da exatas aí, que acha que sabe tudo. Vocês sabiam que os algarismos indo-arábicos vêm dos árabes. Os árabes revolucionaram o conhecimento exato, os cálculos da época, porque eles introduziram numa ideia de algarismos romanos, que era a tradição ocidental, eles influenciaram o ocidente com os algarismos indo-arábicos. E mais do que isso, várias invenções, a pólvora, não inventaram, mas foram difusores. Eles divulgaram isso para o mundo. O papel, a bússola, isso vai ajudar muito nas grandes navegações. Literatura própria, As Mil e Uma Noites, que é uma história muito conhecida, é de cultura árabe. As arquiteturas, a Taj Mahal, cultura árabe. Aquela capela de Santa Sofia tem uma forte influência arquitetônica dos árabes. Os arabescos, né, que são aquela coisa de usar cerâmica, que os portugueses inclusive vão ser influenciados. Usar cerâmica com pinturas, com desenhos geométricos. E na ciência, como eu já falei, na álgebra, na geometria, na matemática em geral, estudos da anatomia. Tem um camarada chamado Avicena, esse é o nome ocidentalizado dele. Ele é considerado o pai da medicina moderna. Ele é árabe e graças aos seus estudos de anatomia, várias doenças no final da Idade Média vão ser tratadas por conta disso. E desenvolvimento de remédios e tudo mais. Bom, pessoal, é isso. Eu espero... Bom, fechei em 16 minutos, me desculpa. Eu prometi uma coisa e não cumpri, mas era muito assunto. E eu prometo ser mais curto nas próximas. Tudo bem? Valeu!